O Falando Nisso Band está no ar. Miopia, aumento do uso de telas na pandemia agrava casos. Os oftalmologistas costumam dar uma dica para quem precisa ficar muito tempo no celular ou no computador, por exemplo. A cada 20 minutos, olhando para as telas, pare por 20 segundos e fixe em um ponto mais distante. Você pode, por exemplo, ir até a janela e simplesmente olhar para longe. De avião, 20 milhões de passageiros são esperados neste verão. O Ministério do Turismo estima que 20 milhões de pessoas viajem de avião para curtir a estação mais quente do ano. Para atender tanta gente, a oferta de voos foi ampliada para uma quantidade bem parecida com a que havia antes da pandemia. Em relação ao verão do ano passado, o aumento é de 12%. IPVA, preço assusta motoristas devido à alta no valor. Com um aumento de 11% no imposto sobre veículos em São Paulo, a expectativa é que o governo do estado arrecade cerca de 23 bilhões de reais. Segurança, como garantir a tranquilidade no transporte de aplicativo. Algumas ferramentas para aumentar a segurança estão disponíveis nos próprios aplicativos. Quando você pede uma corrida, pode compartilhar em tempo real a localização com outra pessoa. Em caso de perigo, pode avisar o app. E, além disso, pode acessar telefones de emergência. E no estúdio vamos conversar com a doutora Juliana Rassi sobre planos de saúde e seus direitos. Terça-feira, dia 10 de janeiro, o Falando Nisso Band começou. Ótima tarde para você que está assistindo a gente. E aí, amigo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde para você que está em casa. Terça-feira, gente, que delícia a gente poder compartilhar um pouquinho de informação com você e também a nossa energia. A gente quer muito o seu bem, tá? Sempre, sempre o seu bem, levando para você informação de qualidade, também um pouco de diversão, notícias mais leves. É o momento para você respirar e ficar com a gente, tá bom? A sanidade na televisão, informação pura para você. E a gente começa então o nosso programa com aquela mensagem do dia. Tenha calma e serenidade. Não atropele o processo dos seus sonhos. Pois é, porque tudo é um passo a passo, que não pode querer adiantar não, viu, gente? Então confie no cuidado de Deus, no seu dia a dia. E siga, mas siga em paz. Tá tudo certo e tudo no seu tempo mesmo, tá bom? Bora de sorteio, minha amiga? Vamos lá, olha só, vamos correr pro Falando Nisso, @Falando Nisso Band, que é o nosso Instagram. E aí, para participar desse sorteio, para você concorrer, na verdade, são 2 kits, que daqui a pouquinho a gente já vai mostrar, que é o da Polipet e também da Orthovip juntos. Você tem que curtir uma foto, que é a foto oficial, que está no nosso Instagram. Ah lá, ó, essa é a foto oficial. E aí você deve marcar 2 amigos por comentários. No dia 31 de janeiro, final desse mês, a gente já vai conhecer quem foi o sortudo ou a sortuda. E a gente também tem um outro sorteio para você no Instagram que já tá bombando. Essa mala de viagem incrível, linda, né, amiga? Nossa, super grande. forte, reforçada. A gente adorou. A Sicredi tá dando esse presente para você em casa. Para concorrer é o mesmo processo, você vai na fotinho que tá lá no @Falando Nisso Band, curte a fotinho, marca 2 pessoas, quantas pessoas você quiser, viu? Tá aqui essa fotinha aqui, ó. Obrigado a todo mundo que tá participando. Olha quantos comentários, amigo, 1.258. Olha, uau, tá ótimo. Nossa, só o que não tá bombando é a gente, né? A gente tirou essa foto aí, ó, bem de in manhãzinha. natura, que eu digo. Deixa eu aumentar de aqui, manhã, nós chegamos na redação, falei, vamos tirar a foto? Então vamos. Tô sem maquiagem, eu também. Então, eu também. Vamos aqui, colocar. Ó. Aqui, ó, rostinho da gente bonitinho. É bom que você vê na rua, não assusta, né, gente? Exatamente. Já sabe quem a gente é de verdade. Eu né? prefiro ficar assim, ó, natural, que é pra ninguém assustar. Muito porque aí filtro vê, não dá reconhece. certo. Que às vezes a gente põe a maquiagem, quando a pessoa vê, nem reconhece a gente. Esses são nós, viu, gente? Isso aqui é o que a gente passa um negocinho no rosto, viu? Isso. Mas você pode correr lá então e participar. Dia 31 de janeiro a gente vai fazer esse sorteio. E olha, corre lá que tá bombando, viu? Mas não pode desistir, vamos lá. Vamos aproveitar que a gente já tá falando sobre o Instagram, @Falando Nisso Band. Vamos dar uma olhada no resultado parcial da nossa enquete. E você também pode participar com 2 perguntinhas, né, amigo? Pois é, a primeira, bacana, e olha só, você tem plano de saúde? 57% dizendo que sim. A segunda perguntinha para você participar, sabe quais os tipos de planos existentes? 64% comentando que não. E se tem algo que gera muita dúvida e muitas vezes também descontentamento, que pena, né? São as questões que envolvem o plano de saúde. Por isso que a gente tem uma consultora
quando o assunto é direito de saúde, né, amiga? Que ela é importante pra gente, para responder a sua perguntinha. A gente vai bater um papo hoje com a advogada Juliana Rassi. Doutora, seja muito bem-vinda sempre. Obrigada, boa tarde. O prazer é todo meu estar aqui. Vamos lá, então, falar sobre a questão, sobre as modalidades, né, dos planos de saúde. Qual que é a diferença, por exemplo, entre o plano individual e o plano empresarial de saúde? Então, Agda e Lucas, a gente tem, na verdade, 3 tipos de planos. O plano individual, ele é aquele plano de balcão que a gente fala, é aquele plano que ele é vendido, comercializado para pessoa física. Então, o grupo familiar ou a pessoa sozinha, com alguns dependentes. Então, ela vai até a operadora de plano de saúde e compra o plano individual. E já o plano coletivo é aquele plano que foi feito entre uma operadora de plano de saúde e uma empresa, ou que tenha funcionários, ou um sindicato, ou uma associação, ou uma instituição, e aí ele tem uma natureza coletiva, de agasalhar ali um conjunto de pessoas. Esses planos individuais são os planos também para a família toda? Eles ainda são comercializados? Então, se eu chegar num plano de saúde, olha, eu quero comprar para mim, ou para mim e para minha família, isso ainda existe? Então, isso existe, mas assim, infelizmente anda mais raro. Sim, porque assim, as operadoras elas não são obrigadas a ter plano individual para oferecer no mercado. Obrigadas? Não. Olha. Entendeu? Se elas tiverem, a pessoa pode adquirir, mas elas não são obrigadas a disponibilizar, não são obrigadas a ter, porque todo plano ele é registrado na ANS antes. Então ele é registrado como um produto. E aí você vende no mercado. E muitas operadoras, principalmente as maiores, elas retiraram essa modalidade do mercado. Então o que elas já celebraram, o que já tem em vigor, continuou. Mas novos planos eles tiraram. Né, porque acaba sendo assim, um custo maior, né, a opção delas é mais de vender o plano coletivo. E até pra gente que compra também esse plano individualizado, ele é mais gente caro. Fala que é bem mais caro. Ele é né? bem mais caro. É bem mais Bem mais caro. caro. Ele é bem sim. mais caro. Agora, doutora, tá me surgindo uma questão. Por exemplo, os MEIs, a gente sabe que é grande o número de pessoas que acabam abrindo empresa. Sim. Simples Nacional. Podem contratar planos empresariais? Como que funciona isso? Então, eles podem sim. E aí foi uma alternativa que o mercado encontrou. Né? Quem vende plano de saúde encontrou essa alternativa até para conseguir acomodar todo mundo. Como esses planos individuais eles acabam saindo do mercado e eles são mais onerosos, são mais caros, a opção que muitas vezes a gente vê são as pessoas físicas que abrem MEI, né? Ou que tem pequenas empresas, elas compram aquele plano que na verdade é para incluir ali a própria família, o próprio grupo familiar, às vezes acaba incluindo um empregado doméstico, uma babá, ou até um funcionário ali de uma empresa menor, uma empresa mais familiar. E aí elas encontram essa alternativa. E aí as operadoras, elas têm esse costume, sim, de comercializar. O que elas podem fazer, às vezes, é exigir um número mínimo de pessoas. Para não configurar que é um plano individual disfarçado de coletivo. Mas aí a pessoa tem que estar contratada por essa empresa. Vamos supor, gente, né, eu tenho uma empresa, né, eu sou um Simples Nacional. Sim. E ninguém da minha família tem o plano de saúde. Sim. Aí eu aproveito e coloco todos eles dentro desse plano de saúde da minha empresa. Posso fazer isso? Não, né? Então, não, mas o mercado acaba fazendo. Porque daí facilita muito a venda. Facilita muito a venda. Porque para você ter o CNPJ ali, você entraria como um plano coletivo empresarial, por exemplo. Sim. E aí você teria que ter um vínculo empregatício ou até societário, às vezes os sócios, né? O que pode acontecer é assim, você ter sócios na empresa e esses sócios incluírem o grupo familiar, aí tudo bem. Entendi. Entendeu? Então tem que ter cuidado, porque a gente tem como dependentes, um termo, é isso? Como dependentes, que a gente fala da falsa coletivização do plano de saúde. Mas é bom falar, porque às vezes a pessoa vai na ingenuidade, né? E acaba também não tendo direito. Sim, e a gente já viu até casos até gritantes de pessoas que nem sabiam e de repente ganharam um CNPJ. Então, por exemplo, ali na venda, a vontade de vender é tanto que quem está vendendo, quem está fazendo o plano, já tirar um CNPJ, abre um CNPJ. Mas isso desculpa falar, mas isso é de má fé, né? A pessoa fazer isso. Com certeza. E a pessoa não se deu conta. E a pessoa não se deu conta, às vezes é uma pessoa com pouco conhecimento. E aí quando ela vê, ela está num plano coletivo. Né? E o plano coletivo, na verdade, ele tem maior facilidade para ser cancelado que o plano individual. Então se fala que não é que a fiscalização é menor, mas a ANS é mais flexível. Então, é interessante vender o plano coletivo, porque daí se o beneficiário passa a não ser interessante, o plano começa a ser oneroso, a pessoa vai ficando mais velha, é mais fácil você rescindir. E o plano individual não, o plano individual você só pode rescindir por falta de pagamento ou fraude comprovada. E quanto tempo de falta de pagamento? Então, você tem 60 dias consecutivos ou não. E aí a pessoa tem que ser notificada por escrito
até o 50º dia de inadimplência. Oh, meu Deus. Se ela não for notificada, ela tem direito a fazer uma denúncia por cancelamento indevido. E essa notificação é por quê? É telefone ou manda e-mail, alguma coisa avisando? Tem que ser ou e-mail ou escrita, Tá. né? Até o ideal é escrita ou e-mail. Tá Não bom. pode ser uma coisa falada. E aí Tem tem que mais tá uma, ali e tem uma pra regrinha comprovar. também. Se tiver alguém internado, alguém fazendo um tratamento continuado ali, aí já fica também impossibilitado de cancelar. Não pode haver Olha, cancelamento. mesmo não pagando. Então, aí mesmo não pagando é discutível, É. entendeu? Porque daí você tem que tentar chegar num acordo ali. Entendi. Você não vai poder tirar ninguém do leito hospitalar Sim, e logicamente, despejar em lugar Aham. nenhum. Mas aí tem que ter uma negociação ali. Você continua aqui, mas depois que você sair, você tem que acertar comigo, né, esse custo. Sim. Mas rescindir com alguém internado, aí a própria lei 9656 ela veda. Interessante. Bom, a É. doutora Juliana Rassi vai passar hoje o dia com a gente aqui durante o nosso programa. Então, se você tiver dúvidas, é só mandar para o nosso WhatsApp, que é o 99716-7989. Luquinhas já está aqui a postos para receber sua dúvida e a doutora vai responder daqui a pouquinho. A gente vai falar sobre uma questão que foi muito comum durante a pandemia, amigo, que eu percebi, né? As crianças e adolescentes que ficaram mais tempo com as telas mesmo, ou com o telefone, ou com o tablet, bem pertinho dos olhos, né? E algumas consequências já estão surgindo, porque além da saúde mental, que a gente sempre comenta com vocês, a saúde ocular está em pauta. O aumento no grau de miopia é um desses fatores, o Felipe Peixoto vai explicar pra gente. Os irmãos Alice e Davi usam óculos há 4 anos. Em parte, a miopia deles é hereditária, mas o grau aumentou bastante durante a pandemia. Porque eu e meu marido temos um grau baixo, né? E a gente começou a apresentar miopia com 19 anos na faculdade. Eles começaram muito antes da gente e a miopia deles cresce com uma velocidade muito maior que a nossa, crescia e cresce até hoje. Um levantamento brasileiro apontou aumento da miopia entre crianças e adolescentes a partir de 2020. Para os médicos, o principal motivo é a exposição às telas. A gente tem um músculo que chama músculo ciliar. Esse músculo fica muito contraído. Se a gente fica horas no celular, no computador ou o que seja, o músculo fica tão contraído que depois para ele relaxar é mais difícil. E isso vai aumentando a miopia. Também piscamos menos diante das telas, o que prejudica a lubrificação. Há uma hipótese de que a luz emitida pelos aparelhos pode causar danos, mas isso ainda não foi totalmente comprovado. Os oftalmologistas costumam dar uma dica para quem precisa ficar muito tempo no celular ou no computador, por exemplo. A cada 20 minutos, olhando para as telas, pare por 20 segundos e fixe em um ponto mais distante. Você pode, por exemplo, ir até a janela e simplesmente olhar para longe. Estudos internacionais projetam que em 2050, metade da população será míope. Hoje são cerca de 30%. A infância é o melhor período para tratar problemas de visão. A recomendação é consultar um oftalmo pelo menos uma vez por ano. Uma criança que não esteja enxergando muito bem pode ter esse atraso na escola. Então tem que investigar se não é uma questão oftalmológica. Vou te falar que a idade também tá chegando pior o negócio aqui, ó. Né, amiga? Gente, ele tem uma tática. Ele Qual? às vezes não Que nem eu enxerga sei. tão bem no TV. Aí ele faz assim, ó. Ah, E parece finge que eu está tô- sorrindo. É verdade, gente. Se você ver que eu tô sorrindo demais, é porque eu tô assim, ó, tentando ler. Tentando ler. Ah, verdade, eu tinha até esquecido que eu faço isso. Eu já comentei com ela. Bom, agora, Os ó, quarentões aqui. tô assim enxergando mesmo. bem aqui. Olha aqui, ó. No próximo bloco, Abre eu o faço assim, olho, abre o olho. a gente vai conferir que viajar é demais, né? Ai, e a que expectativa para passageiros que irão embarcar de avião tá muito grande, viu? É isso. E daqui a pouco a gente volta também com mais um assunto falando sobre o seu direito de saúde com a doutora Juliana Rassi. A gente volta daqui a pouquinho.
Estamos de volta terça-feira, dia do seu direito, falando sobre, com a doutora Joana Rassi, direito de saúde ligado ao plano de saúde, esclarecendo várias questões, para você não ter surpresas desagradáveis. Então manda pra gente no WhatsApp 12997167989 a sua perguntinha. Chegaram umas fotinhas aqui, eu vou mostrar, põe pra gente, por favor, a Kelly do Jardim Nova Michigan. Tirou uma fotinha nossa. Kelly, eu vou abrir aqui para mostrar vocês. Ó, sua família, que lindo bebezinho. Ah, que fofo. Bonitinho. Aproveitei que você mandou uma foto beijo, nossa e a gente Kelly. colocou aqui. A outra fotinha que tem também da Cida, toda bonitona. Tá assistindo a gente, também Ai, mandou uma que fotinho graça. dela. Um beijo, viu, Cida? E olha Beijão. só, nosso amigo de Taubaté, o Mário Nilson, ele tá comentando aqui que ele tem um convênio empresarial. Aí ele quer saber se, nesse caso, dependentes, ou seja, enteados, eles têm direito a esse tipo de convênio. Boa pergunta dele, do Marinilson. O enteado, geralmente, ele acaba entrando nas mesmas condições do filho natural ou filho adotivo. Esses já têm a previsão de dependentes no plano de saúde, na lei, na própria lei. A maioria dos contratos estabelece também, acaba equiparando isso ao enteado. Então, em tese, sim, ele teria direito, e até é interessante para o próprio operador de plano de saúde incluir pessoas jovens no contrato, e o enteado ele acaba sendo uma pessoa mais jovem, porque eles oxigenam, né, a carteira. Então, por isso que eles sempre são mais assim maleáveis, flexíveis, quando do ingresso de pessoas mais jovens, faixas etárias mais iniciais. Olha que interessante. Agora vamos pensar o inverso disso, né? Por exemplo, pessoas idosas ou portadoras de uma doença grave, elas podem ser impedidas de participar de um plano de saúde? Não, elas nunca podem ser impedidas de participar. A própria lei dos planos de saúde, a 9656, ela fala que ninguém pode ser impedido de participar de um plano de saúde em razão de ser portador de doença ou em razão da idade. Então, seria até uma espécie de preconceito, discriminação. Não pode. Agora, pensando um pouquinho sobre a renovação desse contrato do plano de saúde. A pessoa está ali bonitinha, pagando certinho, quer fazer a renovação. Ela precisa pagar essa renovação? Tem uma taxa ou não? Não, também não. A taxa de renovação também ela é proibida. Ah, é então, proibido. tem vários, sim, a taxa de renovação ela é proibida. As únicas cobranças que podem acontecer ali são o reajuste por idade, o reajuste anual e aquela coparticipação quando está previsto no contrato. Agora, a renovação ela é automática. Ótimo. Agora, vamos supor que se existir essa taxa no meu plano de saúde, qual que é o primeiro passo para poder fazer a reclamação? Devo contestar com o plano primeiro? É interessante contestar com o plano, de repente através do canal de ouvidoria deles, até para você ter um protocolo. Ah, tá. E aí você tem um protocolo, você tem alguns canais, ou você pode até a própria ANS formular uma reclamação, ou você pode ir no PROCON, ou você pode entrar com uma ação judicial. Tá, vou falar de uma situação um pouco mais complicada. Depois o empregado, de repente, ser demitido, sem justa causa, foi demitido ou também se aposentou. Pegar essas duas situações, Sim. né? Até quando ele pode exigir, reivindicar esse direito de permanecer no plano de saúde? Tem um tempo certo? Então, duas situações. Demitido sem justa causa ou aposentou. Ou aposentado. Eu vou fazer até uma explicação assim um pouquinho mais ampla sobre isso, Claro. porque é muito interessante, é um tema recorrente e por mais que seja algo antigo, muitas pessoas ainda não sabem do direito delas. Então, como que funciona? Isso aí se aplica a planos coletivos empresariais. Então, a gente tem empresarial e tem por adesão. Adesão é aquele de sindicato, associação. O empresarial é aquele que inclui ali os funcionários. Então, o funcionário CLT trabalha na empresa e ele contribui com uma parte do plano de saúde, uma fatia pequena que seja da mensalidade. Quando ele é demitido sem justa causa, ou seja, ele não pode ser demitido nem por justa causa, nem ele pedir demissão. Ele é demitido sem justa causa, no momento que ele está sendo desligado, a empresa tem que avisar para ele, se ele foi contribuinte, que ele tem direito de permanecer no plano, num plano só de demitidos e aposentados ou no mesmo plano dos ativos. Depende de como a empresa mantém isso. Aí ele vai permanecer lá por 1/3 do tempo que ele contribuiu. Então vai ser um mínimo de 6 meses e o máximo de 2 anos. Olha lá. E aí tem mais uma questão. Se essa pessoa ela sai da empresa porque ela se aposentou, aí é a mesma regra, só que aí ela vai ficar 1 ano para cada ano de contribuição. E aí, se ela contribuiu por 10 anos ou mais, ela fica por prazo indeterminado. Olha, que bom. Fica. Mas os dependentes que também estavam aí, isso, é. né? Sim, os dependentes vão junto com ela. Ah, que legal. Os dependentes vão, ele vai pagar, porque daí ele vai passar a pagar a mensalidade toda, Ah, tá. ele vai assumir a parte dele e a parte da empresa. Né? Entendi. Mas mesmo assim vai ser muito mais em conta do que um plano individual. Ah, essa é boa Então dica é pra dar, super né? interessante. E acontece assim, de pessoas que saem das empresas, não ficam sabendo desse direito, acabam contratando um plano mais caro no mercado,
Depois de um tempo, descobrem que não foram E avisadas. ainda perde a carência que tinha com outro plano já também, né, doutora? Exatamente. Elas podem até judicializar isso. Eu já vejo casos de você pedir a restituição do que você pagou num plano mais caro. Você poderia ter pago menos, porque não foi avisado para você desse direito. Mas é na quem época. paga essa diferença? Quem que paga isso? Quem não Então, avisou? aí, exatamente. Você pode Empresa pleitear avisa, isso da viu, empresa. tem que- Porque nesse Senão caso. vai ter prejuízo. eu Exatamente. entendo até que a operadora não é tão culpada nesse caso, Sim, porque ela é só um fornecedor Claro, ali. claro. Quem Sim. tem a relação direta com o empregado é o empregador. Exatamente. Mas e se a pessoa na hora de comprar falou assim, eu tinha tal plano? Como assim? Tipo, na hora que eu vou fechar com você está me vendendo um plano de saúde. Então, na minha empresa eu tinha tal plano. A pessoa também tinha que avisar, então pode continuar. Do novo plano de É. saúde, às vezes ela não sabe. Ah, tá. Se você não vai por portabilidade, porque quando você vai por portabilidade, você pega um portabilidade. extrato lá de onde você veio. Às vezes não, às vezes você vai para querer tentar comprar Sim, um plano novo. Entendi. Então não tem Então essa é a responsabilidade. empresa que é responsável É a mesmo. empresa. Mudando um pouquinho de assunto, mas foi um assunto que já esteve em pauta aqui no Falando Nisso, é com relação às cirurgias reparadoras e às cirurgias plásticas. Legal. Por exemplo, uma pessoa fez a cirurgia num médico particular, mas ela tem o plano de saúde e quer fazer a reparadora Sim. usando o plano de saúde. É possível isso? Sim, é possível. Ela fez uma plástica, né? Ainda que estética, você diz. Na verdade, eu Ela até, fez posso uma pegar o cirurgia gancho da sua bariátrica. pergunta? Então acho Tem que é a mesma outra pessoa que você pergunta? É uma viu também. bariátrica? Olha que interessante, né? Aqui pra gente, Vamos lá. amiga, por favor. É isso. Oi, Luquinhas. Oi, Águida. Fiz uma cirurgia bariátrica particular e agora estou querendo começar a pagar o plano de saúde para minha cirurgia reparadora ou cirurgias reparadoras. O plano cobre reparadora sem eu ter feito a cirurgia por ele. Ah, entendi. Aham. E quanto tempo de carência? Ah, legal. Obrigado, me chamo Laine. Laine. Beijo, Então, Laine. aí nós vamos entrar numa questão interessante, que é doenças ou lesões pré-existentes e a cobertura parcial temporária. E que a gente vai falar ainda Que é um hoje dos no temas. programa. A hora que a gente entrar Nos nesses próximos temas, eu blocos. falo mais. Mas só respondendo a pergunta dela, ainda que ela tenha feito a bariátrica, para quem não sabe, é aquela cirurgia que reduz o estômago. Então, quando a pessoa é portadora de obesidade mórbida, que é uma doença pré-existente, ela faz a cirurgia, ela leva um tempo e perde aqueles quilos, perde aquela massa toda. Aí ela precisa fazer, geralmente, a reparadora. Sim. E aí, vamos supor que ela tenha feito a bariátrica particular. Sim. Ela poderia ter Foi feito no pelo caso convênio. dela, fez no caso dela. fez particular. Porque o convênio tem que cobrir a bariátrica, dentro dos tá. critérios lá. Mas vamos supor que ela fez no médico particular e aí ela vai para o plano para tentar as reparadoras. Ela vai abrir um plano agora. Vai abrir um plano. Ela não tinha. Sim, ela tem direito, mesmo que ela tenha feito a bariátrica fora, não muda nada. Tá. Ela só vai ter que cumprir alguns requisitos e ela vai ter que cumprir um prazo, provavelmente, de cobertura carência. parcial temporária. Às vezes pode ser um pouco maior? É um pouquinho maior. Ele é diferente de carência. As pessoas chamam de carência. Mas Tem eu vou errado explicar depois, ele é um pouquinho diferente. Perfeito, doutora. Já a gente vai entender se o plano coletivo também, quando a pessoa participa, plano de saúde coletivo, se ela sai do emprego que nem aposentado que a gente comentou, ou sem justa causa, a pessoa continua tendo os mesmos direitos ou não. Tá, doutora? Bacana, deixa para o próximo? Pode Isso, deixar. tá bom. Segura aí. Vamos Tá deixar bom. o suspense pra você de casa. E pode mandar também sua pergunta que a gente está aqui, tá? Para respondê-la. Olha só, viajar, claro que é bom demais, a gente adora, ainda mais nessa época do ano, que tem verão, é calor, né? E a expectativa é que muitos desses turistas embarquem para o destino usando o avião. Pois claro. é, gente, o número impressiona. São 20 milhões de passageiros na estação mais quente do ano, que se prevê aí. E o problema só é o seguinte, o que poderia até ser maior esse número, é que o preço da passagem está muito alto, como o Ramon Ferraz comenta. O ano começou do jeito que esses mineiros sonhavam, curtindo o verão na Bahia. Na maioria dos dias foi o sol, saiu e foi tudo certo. O Ministério do Turismo estima que 20 milhões de pessoas viajem de avião para curtir a estação mais quente do ano. Para atender tanta gente, a oferta de voos foi ampliada para uma quantidade bem parecida com a que havia antes da pandemia. Em relação ao verão do ano passado, o aumento é de 12%. A gente tem uma ótima expectativa também por conta do carnaval, que volta a acontecer depois de alguns anos. Então a gente já nota pelo fluxo de passageiros aqui que realmente a gente está na alta temporada. Só que os números no setor poderiam ser ainda melhores, não fossem as passagens tão caras. As companhias aéreas querem recuperar o prejuízo da baixa estação, mas infelizmente isso prejudica o turismo, que é o maior empregador
em nossa cidade. O preço da querosene ele se manteve estável nos últimos meses, mas infelizmente o preço da passagem não. Mesmo tendo se planejado na hora da compra, esse paulista tomou um susto com o preço das passagens para Salvador. R$8.000, ida e volta. Conseguiu um bom desconto por ter milhas, pagou R$1.800. Mesmo com menos opções de horários e tendo que fazer conexão, para ele, valeu a pena. É o mesmo preço da passagem, talvez, para viajar até para a América do Sul, aqui em outros países, a gente acaba pagando aqui para dentro do Brasil. É verdade, né, meu amigo? Nossa, Com que certeza, caro. viu? Bom, vamos conversar com o Douglas. Cadê ele? Douglas Cruz, que eu acho que vai comentar alguma coisa aqui do Jornal do Meio-Dia no Band Vale FM. Eles também comentaram de preço. É a cesta básica, né, meu amigo? Tá ardido demais, né? Boa tarde. Boa tarde, Lucas, Agda e a todos que acompanham conosco aqui o Falando Nisso. Exatamente, o NUPES, o Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais da Unital, Universidade de Taubaté, divulgou um balanço do preço da cesta básica no ano passado, o acumulado. E olha, nos últimos 12 meses, o valor da cesta básica teve a maior alta dos últimos 20 anos. Foi um aumento de 21%, 3 vezes o valor da inflação oficial, que está em 5,9%. Essa alta reflete aí a alta da alimentação aqui no Vale do Paraíba. Bom, para a gente falar da cesta básica, ela é composta aí por produtos da alimentação, limpeza e higiene pessoal de uma família de até 5 pessoas. Ou seja, um pai e uma mãe aí de família, para sustentar uma família de 5 pessoas aqui no Vale, tem que desembolsar R$ 2.298 por mês. Os maiores aumentos aí foram na cebola, viu? Impressionante, 163% no quilo, que passou de R$ 3 para quase R$ 10. A banana também subiu 45%, a batata, que a gente está vendo na imagem, 45%. Desde 2002, a região metropolitana do Vale do Paraíba não tinha essa alta aí na alimentação, na higiene e também nos produtos pessoais. Realmente impressionante, tá pesando no bolso. Também foi destaque do Jornal do Meio-Dia, aqui da Rádio Band Vale FM, a 102,9, o trânsito lá no Litoral Norte. A gente está falando há alguns dias, o Litoral Norte, apesar da chuva, tá na temporada de verão e tem uma complicação aí na rodovia Oswaldo Cruz e também na Rio Santos. Na Oswaldo Cruz, o motorista vai enfrentar trânsito intenso sentido Ubatuba e na Rio Santos, principalmente dentre as praias. A gente tem trânsito ali na Massaguaçu, em Caraguatatuba, ou dentre as praias aí da região central de Ubatuba. O movimento também é intenso na travessia de Balsas, 1h30 no embarque para Ilhabela e 45 minutos no embarque para São Sebastião. Foram apenas alguns dos destaques aqui do Jornal do Meio-Dia, meus amigos. É, o verãozão no nosso litoral norte, né? Super disputado e concorrido. O final de semana realmente estava, lotado e continua, né, Douglas? Obrigada, viu, pelas informações. Até amanhã com mais notícias da nossa região. Tchau, tchau. Olha, daqui a pouco você vai conferir que o valor do IPVA esse ano tem assustado também os motoristas. É aumento de tudo quanto é lado, né, amigo? Com certeza. Uma facada, né, gente? É isso aí, né? E o doutor Rodrigo Primitieri, também doutor VIP, vem aqui conversar com a gente um assunto muito interessante. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tenho uma pergunta. Quando você sorri, a sua gengiva aparece mais do que seus dentes? Eu tenho a técnica e o procedimento correto para solucionar esse problema. É daqui a pouco, no Falando Nisso.
Estamos de volta e antes de continuar com o nosso assunto do dia, é que o Luquinhas aqui já está separando mais perguntas. Tá bombando, olha. A gente está falando sobre direito de saúde, você também pode mandar. Gente, que mão gelada, amiga, tá em nome de né? Jesus. Não, mas meu coração é muito quente. Não, que você pegou aqui, eu tô... Você levou um tadinha, fica aqui, é que esse ar-condicionado é gelado, gente. Meu pescoço ferve. Vou voltar para o nosso assunto, Desculpa. então. Olha só, a gente vai receber agora o Dr. Rodrigo Primitieri. Ele é da Ortovip e hoje vai falar sobre um assunto muito interessante com a gente, que é a gengivoplastia. Doutor, seja muito bem-vindo e desculpa aqui a nossa interação antes de chamá-lo, viu? Tudo bem, Quer dar a mão pra mim? Tudo bem, Tá Águida? gelada? Tá gelada. Isso porque eu já aqueci, doutor. É que você não viu como tava antes. Águida, tudo bem com você? Luquinha? Tudo bem? Lucas Tudo não tem jeito, né? Tadinho, eu pego no pé dele, vocês nem imaginam, gente. Vamos lá, doutor, explica pra gente. Gengivoplastia? Gengivoplastia, isso mesmo, Águida. Vamos explicar o que é a gengivoplastia. Águida, é importante a gente estabelecer sempre a saúde bucal do paciente, né? A gengivoplastia é um procedimento estético, né? Um procedimento que ele visa que quem tem um sorriso, né, gengival volumoso e que não aparece os dentes, e isso incomoda bastante o paciente. Então, como podemos ver na foto, a paciente reclamava desse sorriso gengival, né, que evidencia essa gengiva e o sorriso não aparece. Então, a gente faz algumas medidas, né? A gente mensura medidas para ver o quanto a gente tem que remover de gengiva, o quanto a gente deve cauterizar essa gengiva. Então a gente tem umas medidas preconizadas com a estética, com o perfil do paciente e também com o sorriso do paciente, tá? Que é muito interessante a gente visar a estética do paciente nesses casos. Então a gente faz a remoção da gengiva com laser, né? Isso ele cauteriza, né? Ele não sangra, como você está podendo ver aí. Não sangra. Ele não sangra. Existe então... algum incômodo, doutor? O paciente está anestesiado, né? Mas a gente remove a gengiva, mas já cauterizando. Então a vantagem é que não sangra. Já que não sangra, a gente geralmente pode emendar o clareamento, né? Evidenciando já... No mesmo dia? No mesmo dia, dependendo, a gente às vezes, dependendo do paciente, a gente pode postergar a consulta do clareamento, mas se o paciente estiver tudo bem, se ele estiver tranquilo, a gente pode fazer uma sessão de clareamento e olha como o resultado do sorriso já modifica. Diferente, hein? Já muda. Ela não pôs faceta aí, é dente dela mesmo? Dente dela natural. Nossa, parece que tem, né, uma faceta. Abriu, né? Ela fez a gengivoplastia mais o clareamento. O clareamento, isso. Olha que legal que ficou. Outra coisa, né? Parabéns, hein? Que trabalho bem feito, hein, gente? Porque evidencia o sorriso do paciente, né? E a gengiva fica cobrindo, né? Então a gente faz a remoção da gengiva e já faz o clareamento pra gente... Sem dor. Ô, doutor, uma vez feito esse procedimento, nunca vai ser necessário fazê-lo novamente? Desculpa a pergunta, né? Não, mas a gengiva cresce? Geralmente a gengiva, ela volta um pouquinho, né? Então a gente tem alguns retoques que a gente faz, mas é tranquilo, um procedimento muito tranquilo, normal. E depois eu posso até vir aqui, tem técnicas de quem tem falta de gengiva pra gente repor essa gengiva. Já marca esse assunto já, viu, doutor Otávio? Eu acho que é bem legal, hein? Pra quem não tem a gengiva, tem gente que tem sobrando, tem gente que tem faltando. Isso. Tudo a vida é assim, né, gente? Que nem dinheiro, né? O doutor volta aqui, então. Pra explicar pra gente quem não tem a gengiva. Sim. O que faz? Tem como resolver? Tem como resolver. Ótimo. Então, obrigado, doutor, por ter vindo aqui com a gente Muito hoje. obrigado, Lucas. Muito obrigado, Águida. Obrigada. E quero mandar um beijinho pro meu filhão, Pedro. Ele é tão lindo, Pedro, gente. Um Puxou beijo. a mãe, graças a Deus. Ele é lindo demais. Como assim, Lucas? Puxou a mãe, um beijo pra mamãe, que é linda também, um doce. Obrigado. Obrigada. Olha, vamos aproveitar e ver como que fica a previsão do tempo, né? Para hoje à tarde em toda a região. A Amanda Souza está chegando para mostrar pra gente. Amanda, boa tarde, querida.
Olá, muito boa tarde, Águida, boa tarde, Lucas, e a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. A chuva ainda não vai embora. A imagem de satélite mostra a formação de nuvens carregadas, temos a atuação de instabilidades em altos níveis da atmosfera. Nesta terça-feira, ainda tem previsão de chuva de forma generalizada. Pode chover principalmente à tarde, na Serra da Mantiqueira, no Vale do Paraíba e também no litoral norte de São Paulo. A boa notícia é que já não são esperados grandes acumulados, mas atenção ainda com a pista molhada, solo ainda encharcado, então não se descarta o risco de deslizamentos em áreas mais vulneráveis. A temperatura vai subindo de forma gradual, máxima de 24 graus nesta terça-feira em Monteiro Lobato, pode fazer 24 também em Aparecida, Campos do Jordão com máxima prevista de 21 graus, Caraguá com 24. Em São José dos Campos, essa chuva ainda vai continuar, não só hoje como também nos próximos dias, mas a temperatura vai subindo de forma gradual, o sol também volta a aparecer um pouco mais, máxima hoje de 24 graus, quarta-feira com 26, quinta-feira já com 27 graus à tarde. No litoral norte de São Paulo, mar calmo, ondas de 1 metro de altura e ventos que não devem passar dos 27 quilômetros por hora. Obrigado, Amanda. Bacana, viu, gente? Tá, o sol vai aparecer. Vamos ir pro dia, que bom, né? Nem que seja um pouquinho, já dá uma diferença, né, amiga? Vou estar aqui com a doutora Juliana Rassi, falando sobre planos de saúde. Ficou uma perguntinha no ar. Então, a pessoa que se aposentou, ou a pessoa que foi demitida sem justa causa, a gente sabe, então, que ela tem o direito de continuar com esse plano, né, doutora? Sim. Agora, quanto tempo ela tem para conseguir resgatar esse plano ou se manter nesse plano? Tem um prazo de validade para esse pedido ou não? Então, quando ela é desligada da empresa, aí o empregador tem que avisar, né, ali no momento, mesmo que o aviso prévio vá ser indenizado ou cumprido, ele tem que avisar naquele momento do desligamento. Aí a pessoa tem 30 dias para escolher. O que acontece é que muitas vezes a pessoa não é informada no momento certo e descobre depois. E aí eu entendo que ela tem um prazo bem maior. Se ela foi prejudicada, ela pode, depois de um ano, descobrir 1 ano e meio, ela pode pleitear. Mas aí só vai conseguir isso através de advogado, né, doutora? Sim, aí teria que judicializar. É bom explicar isso, viu, gente? Tem que buscar a ajuda de um profissional. Isso aí. Tá, vamos falar agora de como se é feita, né, a cobrança pela continuidade do plano de saúde de demitidos ou de aposentados. Por exemplo, se o direito de permanência no plano de saúde de demitidos ou aposentados for negado, né, quais medidas podem ser tomadas nesses casos, doutora? Se for negado indevidamente, então a pessoa cumpre ali todos os requisitos que eu comentei, mesmo assim for negado, ela tem que buscar um advogado especialista e entrar com uma ação judicial, é o caminho mais rápido, porque daí se busca uma liminar até para pedir a reintegração dela ali naquele plano coletivo pelo período que ela tem de uso e gozo do plano. Só para reforçar, então, e como que vai ser feita essa cobrança, doutora? Continuando com esse plano. Então, ela vai cobrar, então antes ela pagava provavelmente uma fatia menor ali, né? Ela vai passar a pagar o valor do empregador mais o que ela pagava, então a mensalidade total. Tá. Então ela não fica gratuitamente, Entendi. Ela fica assumindo o total. Só que assim, com certeza vai ser mais em conta do que se ela for buscar um plano novo. Ainda assim compensa. Tá? Sim, com certeza. Compensa. E aí tem uma dúvida até interessante da pessoa que se aposenta, mas continua trabalhando, que é o comum de acontecer hoje. Dificilmente você aposenta e já para. É verdade. As pessoas ficam um tempo ainda. E como é que fica nessa situação? Então, e aí aí não tinha uma previsão, né? Até que a própria norma foi adequada e a justiça até entende que você vai aplicar a regra do aposentado, a regra do mais benéfico, porque ele atingiu esse direito antes. Então, ele conseguiu se aposentar e optou por ficar trabalhando. Foi demitido a partir dali, vai valer aquele 1 ano para cada ano de contribuição. E se ele contribuiu por 10 anos, período indeterminado. E aí pergunta, quando que acaba isso? Acaba se as partes romperem o contrato, tá? Mas eu já vi decisões judiciais de pessoas que estão em tratamento médico, as partes romperam o contrato operadora, ex-empregador, mas pela pessoa ter um tratamento ali, é possível buscar na justiça que ela fique mantido com relação a ela. Olha. Né? Se ela for excluída indevidamente, ou até se ela arrumar um outro emprego, por exemplo, que tenha a opção de um plano de saúde para ela entrar. Porque se ela arrumar um outro emprego que não tenha plano de saúde apto a ela entrar, ela vai ficar no emprego novo usando o plano do antigo. Do antigo. Exatamente. Bom, se você tiver alguma dúvida sobre planos de saúde, é só mandar para a gente pelo WhatsApp, que é o 99716-7989. Tem perguntinha aí já? Nossa, tem um monte, amiga. Tem um monte aqui. Só para reforçar com a doutora, acho que é interessante a gente comentar também, doutora.
da questão desse plano de saúde das doenças pré-existentes. Tem muita gente aqui, como que funciona então? Como que a gente pode então explicar para o pessoal de casa se alguém já tem uma doença pré-existente e precisa entrar num plano novo? Carência. Excelente. A pessoa, quando ela entra num plano de saúde, geralmente a operadora apresenta para ela uma declaração de saúde. A declaração de saúde é só para ela coletar informações se você tem alguma doença. Não pode omitir nada, né, doutora? Não pode omitir, tá? Porque se depois você precisar de um procedimento que você acaba provando que você omitiu, porque você às vezes quer passar por um procedimento e apresenta um exame antigo e aquilo mostra que você sabia, tá? Só que por outro lado, tem pessoas que não sabem que tem determinada doença e elas não podem ser obrigadas a cumprir essa carência longa que chama cobertura parcial temporária de uma coisa que elas não sabiam. Então, o ideal é sempre, não deixe um terceiro preencher por você essa declaração de saúde, preencha você mesmo, você sabe sobre o seu estado de saúde, né? E se tiver dúvidas, questione. Então, vamos supor, a pessoa preencheu a declaração de saúde e declarou lá que tem uma doença ou lesão pré-existente. Aí, nesse momento, a operadora, ela pode conversar com você e te aplicar a cobertura parcial temporária, que é o quê? Você vai suspender por até 2 anos, 24 meses, procedimentos de alta complexidade, leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos ligados àquela doença. Então, você vai esperar 2 anos. Agora, aquela doença, você tem uma coisa simples para fazer dela, uma consulta, um exame simples, você não precisa esperar 2 anos, você vai cumprir carência, que aí o máximo é até 180 dias, dependendo do exame, 30 dias, 60 dias. Então, as pessoas confundem. Não é tudo que vai ter que esperar 2 anos. É só o que for de alta complexidade, entendeu? E aí é necessário esse período, Aí é né? o período máximo de 2 anos. Dica excelente, né, gente? Ótimo. Muito E bom. daqui a pouco a gente volta, então, com outras informações com a doutora Juliana Rassi. Vamos falar sobre tudo que está aumentando, infelizmente, né? Começou o ano e para quem tem carro tem que pagar o IPVA. E realmente está muito caro, é de tirar o sono, né? É mesmo, ainda mais esse ano que o valor realmente não está perdoando ninguém, nem quem tem carro popular. Nas ruas da capital, cada motorista se esforça para que o dinheiro seja suficiente para abastecer, fazer a manutenção do carro e ainda pagar os impostos. Esse último que, inclusive, não tá barato. Em 2022 eu paguei 3.300, paguei 998. Em 2023, a alta é calculada com base na tabela FIPE, que entre setembro e outubro registrou valorização de 14% nos preços de venda de motocicletas usadas e quase 10% na venda de automóveis em relação ao ano anterior. Com um aumento de 11% no imposto sobre veículos em São Paulo, a expectativa é que o governo do estado arrecade cerca de 23 bilhões de reais. Por conta da alta, dependendo do valor do imposto, ele poderá ser parcelado em até 5 vezes. Matematicamente falando, o ideal é pagar em cota única em janeiro com 3% de desconto. Se não for possível, se o consumidor não tem caixa para fazer o pagamento em janeiro, aí o ideal é partir para 3, 4 ou 5 vezes, lembrando que o número de parcelas está condicionado ao valor do próprio IPVA. É isso, gente. Olha, no próximo bloco, você se sente seguro ou segura usando o transporte por aplicativo mesmo? A gente vai dar dicas para você importantes para melhorar sua segurança e tranquilidade. Não sai daí que a gente já volta.
volta. Eu tô aqui separando perguntas, muitas perguntas, para você que quer entender sobre o plano de saúde e os direitos. A doutora Juliana Haas está aqui respondendo as suas perguntinhas. Olha, se não der tempo de fazer tudo que está aqui mandando para mim, a gente vai pensar alguma forma da doutora responder a sua perguntinha fora do programa mesmo, tá bom? Pode ser, doutora? Você topa? Pode, claro, tô à Só para a disposição. gente também ajudar o pessoal de casa, porque a gente tem muita participação mesmo. Muita. E a gente quer ajudar vocês aí em casa, com certeza. E a gente fica tá feliz bom? com isso, né? Muito Com feliz. certeza. Bom, a doutora Juliana já explicou o que é doença ou lesão pré-existente. Ainda abordando sobre isso, por exemplo, doutora, se um beneficiário não declarar que é portador de uma doença grave, a gente tinha até comentado, né? O que pode acontecer? Então, se ele omitir informações. Isso, e que se for comprovado que ele sabia antes, a operadora ela não vai negar o procedimento. Só que ela pode abrir uma denúncia na ANS, na Agência Nacional de Saúde Suplementar, para provar que ele sabia ser portador. Aí tem um rito que ela notifica ele tem prazo para resposta, enfim, abre um processo administrativo que está mais rápido hoje em dia. Se a ANS declarar ali, olha, ok, está comprovado que ele omitiu, aí a pessoa pode ser cobrada das despesas que a operadora teve que antecipar. Olha só, entendeu? gente. Então não pode mentir, não. Que tem Não que vale cair a na pena. conta. Não vale a pena. Não vale a pena, viu, gente? Cadê a Lana Moraes, nossa querida amiga, para trazer pra gente babados da web? Aliás, Lana, eu vou te falar. Hoje de manhã, a gente rasgou seda pro Avatar, não é verdade, minha amiga? Todo mundo aqui da ação elogiando, dizendo que é incrível. E eles estão ganhando muito dinheiro também com isso, né, minha amiga? Boa tarde. Muita grana, hein? Boa tarde, pessoal. Até vim de azul em homenagem ao Avatar. Eu ainda não vi, mas vou ver. Bom, o Avatar ultrapassou a marca de 1 bilhão e 700 milhões de dólares nas bilheterias mundiais e ultrapassou o remake do Rei Leão e também de Jurassic World. Esses dois filmes arrecadaram, fechando a bilheteria do filme, 1 bilhão 670 milhões de dólares. O Avatar, em 2 semanas, já bateu a marca de 1 bilhão e ainda está em cartaz, então ainda dá tempo de ter muita grana. Até o fim da sua janela, o longa do James Cameron ainda pode subir algumas posições no ranking. E a impressionante performance na sequência também já viabilizou a produção das futuras continuações da franquia. Essa semana, baseado nesses números, o diretor James Cameron confirmou a continuação com o Avatar 3. O terceiro longa do Avatar é previsto para dezembro de 2024, o Avatar 4 chega em 2026, o Avatar 5 em 2028 e o Avatar O Caminho da Água está em cartaz ainda nos cinemas brasileiros e é uma boa pedida, né, Lucas? Ah, é muito legal, gente. Vai assistir e vem em 3D. Minha dica é essa. Vai no Kinoplex, no Vale Sul, Fiquei vem com em 3D. vontade. Não, vale a pena. Eu ainda amiga. não vi. Então é uma vou ver. experiência, não é? Só porque vocês disseram Você aqui. ri, você chora, você grita, você desperneia, faz tudo. E você não cansa, não. São 3 horas de filme. Claro que você dá aquela arrumadinha na postura. Isso, mas você não a pipoca precisa ser Mas grande. também com uma pipoca. Vai com a pipoca tem que ser grande. Você come quilos da pipoca. Mas delicioso. Ai, Lana, obrigado. Uma Amiga, boa um beijo companhia. pra você. Um beijo, viu, Tchau. Lana? Verdade, Beijo. a companhia faz diferença também, né, gente? Total. No escurinho do Cinema. Olha só, gente, mas lá não vai dar certo não, viu? Porque o filme é meio tenso. O máximo que você vai fazer é fazer assim na mão da pessoa. De nervo. Vamos voltar para o assunto? Falar sobre o recém-nascido, gente. A criança nasceu, um momento de alegria, pode ser incluída lá ou não no plano de saúde do pai, da mãe? Como que funciona isso? Pode. É direito dele ser incluído. Ele nasce, independentemente dele ser nascido pelo operador ou não, ele tem direito a atendimento. Ah, entendi. Durante os 30 primeiros dias de vida, ele tem direito a atendimento. E ele tem direito de ser incluído no plano de saúde da mãe ou do pai. Dentro desse prazo, se ele for incluído dentro de 30 dias, ele entra sem carência. Tá ótimo. Tá? Bom, vamos ver as perguntinhas que estão chegando por aqui. Um monte, amiga, tem bastante? Nossa, tem um monte. Nem sei. Gente, eu vou fechar o olho e vou fazer assim, ó, pra ver se aparece. Sorteio. Olha só, pegamos uma aqui. Ai, só que tem um nome, espera um pouquinho. Deixa eu tirar o nome aqui e pronto. Isso. Oi, Lucas, pago o convênio livre ambulatorial para minha filha. Eles podem negar algum tipo de exame? Bom. Espera lá, plano de saúde ambulatorial? É, só ambulatorial? Isso. Então, dentro do ambulatorial, você tem uma relação de exames e procedimentos de, como que fala? Segmentação ambulatorial. Se for fora da segmentação ambulatorial, eles podem. Agora, é engraçado, eu não vejo muitas operadoras venderem plano de saúde numa segmentação tão curta. Tão curta. Achei interessante também. Entendeu? Porque geralmente você vai precisar de tudo. Né? E aí o rol da ANS, ele divide lá as categorias. O que é obstetrícia, o que está dentro de obstetrícia, que é uma segmentação, o que está dentro de ambulatorial, o que está dentro de hospitalar, o que é procedimento de alta complexidade, que é aquela categoria ligada à doença ou lesão pré-existente.
Então vamos lá, mais uma perguntinha. Vamos Vamos lá. dar uma olhada, gente, na tela? Oi, amigos, boa tarde. Estou num convênio há 4 anos. Caso eu faça migração, né? Eu faça a migração para outro convênio. Teria que ser carência para cirurgia ou passo sem as carências? Então, se Jardim você... Satélite, o Ricardo. Ricardo, se você for mudar para uma outra operadora de plano de saúde, que é o que eu entendi que você vai fazer, você pode tentar ir pela portabilidade. Pela portabilidade, você não vai ter carência. Né? Se você for dentro ali, cumprir os requisitos, achar um plano compatível. Hoje a portabilidade pode ser exercida em qualquer período do ano. Não existe mais aquela janela. Porque antes era uma janela temporal, hoje não, qualquer momento. Gente, tá que nem celular, né? Que coisa incrível, tá bem mais né? fácil. Que bom. Né? Tá bem mais maleável. Sim, você só tem que achar um plano É, compatível pelo guia da ANS. A ANS ela já classifica por faixa de preço. E aí o pessoal do guia, do pessoal do plano, acho que ajuda você também a entender, né? Essa diferença. Ajuda. Então, portabilidade, Ricardo. Portabilidade. Portabilidade. É isso. Vamos para o nosso bloco de notícias agora? Olha, hora de pegar um transporte, por exemplo, por aplicativo. Você já se sentiu inseguro ou se sente seguro quando vai? Então, vai algumas dicas para você em casa que são importantes para você usar esse serviço com tranquilidade. Para entrar em um carro de aplicativo, tem uma regra básica de segurança. Primeiro a placa, aí a foto do motorista. Durante o trajeto, tem gente que toma mais precauções. Eu sempre compartilho a minha corrida com a minha família. A segurança nesse tipo de transporte voltou à tona com o caso de uma jovem de Goiânia. Valihane Ramos saltou de um veículo em movimento, depois de desconfiar de perguntas feitas pelo motorista e da recusa dele em retornar com o carro. Ela ficou ferida e no dia seguinte recebeu um bilhete do motorista, dizendo que ele não queria fazer nenhuma maldade. Em nota, a Uber informou que desativou a conta do condutor e que toma medidas para aumentar a segurança dos passageiros. Algumas ferramentas para aumentar a segurança estão disponíveis nos próprios aplicativos. Quando você pede uma corrida, pode compartilhar em tempo real a localização com outra pessoa. Em caso de perigo, pode avisar o app e, além disso, pode acessar telefones de emergência. Além disso, é possível gravar o áudio da viagem. Segurança para passageiros e motoristas, que também enfrentam a insegurança. Então a gente prefere, na verdade, o que tem a foto, que tem a identificação. Porque às vezes as duas pessoas ficam com medo, né? Eles com medo da gente e a gente com medo deles. No caso do transporte por aplicativo, vai ter que ter fiscalização, alguém tem que fiscalizar, tem que ter a formalização desses documentos para que você tenha certeza de quem está prestando serviço e de quem está recebendo serviço, para que as duas partes tenham segurança. Com certeza, viu, gente? Dicas importantes para você. Bora de mito ou verdade, então, sobre planos de saúde e direito. Doutora, primeiro mito ou verdade. A gente lê uma frase, você fala se é mito ou verdade, ou se é os dois também, e explica o porquê pra gente. Sim. Vamos lá, Rafinha, primeira frase pra gente. O plano empresarial garante o mesmo que o plano individual. Verdade, apenas com algumas exceções de reajuste. Ah, tá. E rescisão, sim, mas verdade. Em geral coberturas é verdade. iguais, tudo igual. Perfeito. Então é verdade. Próximo mito ou verdade, na tela para a gente dar uma olhada. Planos nacionais garantem cobertura em todo o país? Sim, verdade. E dentro da rede credenciada, que vai estar distribuída no país todo. Ah, tá. Né? Entendi. Na maioria das cidades ali, pelo menos, vai ter. Então vai ter que seguir sempre as cidades e a rede que está vinculada ao contrato. Entendi. Então, por exemplo, tenho um plano, moro aqui em São José, mas a minha cobertura é nacional. Vou lá para o Nordeste. Sim, eu preciso saber, então, em quais municípios ele é aceito, é isso? Em quais municípios, porque às vezes você está num município que nem tem aquele recurso disponível. Aí o município mais próximo é aquele do lado. Ah, tá. Então eles indicam. Mas é uma boa dica para quem for viajar, de repente, já ter essa segurança. Exatamente. Amiga, bem lembrado, e até viu? se você tem cláusula de reembolso em território nacional por urgência e emergência. Ah, legal. Então, tem contratos que trazem isso também. Entendi. Uma consulta de emergência, a pessoa paga e depois tem um reembolso. Depois tem um reembolso. Legal. Rapidinho, então, acho que dá para fazer mais uns dois rapidinho. Vamos lá. Mito ou verdade, doutora? Doenças pré-existentes podem impedir a adesão de planos de saúde? Mito. Mito. Não pode. É discriminação.
Próximo, Ótimo. mito ou verdade? Vai dar tempo, hein, de Dá fazer tempo. todos? Vai, que bom. O último, a renovação do plano de saúde é passível de taxas. Mito, não pode haver taxas nenhumas. Se tiver, tem que denunciar. Tem que denunciar e tem direito à devolução até em dobro. E às vezes pode ser até golpe, viu, gente? O povo fica sabendo das informações. Exatamente. Então, cuidado. Tem que ter viu? cuidado Pode com cuidar isso hoje em dia. tudo. Doutora, arrasou. Obrigada. Você se compromete, então, de ajudar quem mandou aqui pra Me gente? Vamos comprometo. pensar alguma forma de você responder o pessoal de casa? Sim, a gente alinha isso. Que tem muita pergunta mesmo. Obrigado pela companhia de vocês, né, amigo? A Foi gente incrível. adora, é uma maneira de vocês participarem e também tirarem as dúvidas com profissionais de excelência aqui no Falando Nisso, como a doutora Juliana. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Imagina, que isso. Olha, Obrigada a gente a todos encerra aí. então o Falando Nisso de hoje. Um grande beijo pra você. Beijo pra vocês. Obrigado Tchau, pela tchau. companhia também. Até amanhã, viu? Tchau, tchau.